Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Levi de Física e hoje eu vou gravar uma aula para vocês sobre força de atrito e também enviar aquela apostila que a gente envia toda semana para vocês fazerem as atividades com 5 questões, tá? Então essa aula aí, ela tá valendo para o pessoal do terceiro ano e para o pessoal do primeiro ano, tudo bem? Então vamos a ela aqui, vamos iniciar aqui. Primeiro, compartilhar minha tela aqui com a galera. Vou pegar aqui, né? Desde o início. Beleza, então vamos lá. O que é a força de atrito, galera? Eu acho que todos vocês aí já passaram por uma experiência de aplicar uma força no sofá, numa cadeira, numa caixa e ter dificuldade de movê-la por causa que o corpo é pesado, não é isso? Então, por que isso acontece, na verdade? Qualquer superfície que você passar a mão, por mais polida, por mais lisa que ela pareça para você, se você pudesse olhar microscopicamente aqui, né, entre o fundo de uma caixa e o chão, por exemplo, quando você arrasta ela, você vai ver que não é lisa. Existem irregularidades, existem rugosidades, asperezas entre as superfícies. Né? Não existe superfície perfeitamente polida. Então, quando você aplica uma força, por exemplo, no sofá para movê-lo aí, você precisa romper, você precisa quebrar essas irregularidades que existem entre o piso da sua casa e a parte de baixo do sofá que está em contato com ela, né? Então, a força de atrito surge devido a isso. Toda vez que eu tenho um corpo que aplica uma força em outro, esse corpo ele exerce uma resistência a esse movimento aí, devido a essas irregularidades existentes entre as duas superfícies. Quais são as causas principais do atrito, além dessas irregularidades, né? Primeiro, eu coloquei aqui as irregularidades entre as superfícies em contato. Outras também são as forças de adesão e coesão que existem entre as moléculas. A força de adesão é quando eu tenho moléculas diferentes, moléculas, superfícies de moléculas diferentes. E de coesão são quando eu tiver duas superfícies em contato com o mesmo material. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Olha lá, o que mais aqui? Quando é que ocorre, quais são os tipos de atrito que a gente vai estudar aqui? Existem dois tipos de atrito, a força de atrito estático e a força de atrito dinâmico. A força de atrito estático, ela vai ocorrer quando o corpo não entrar em movimento relativo em relação à superfície, ou seja, quando ele não escorregar, tá? Então, quando uma superfície, eu aplico uma força nela, e não existe movimento relativo entre ela e a outra superfície na qual ela está em contato, essa força ela é chamada de atrito estático. Tudo bem? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha lá, nós temos uma caixa aqui que está em repouso. Quando o corpo está em repouso e não existe nenhuma força tentando colocá-lo em movimento, tá? Quando eu ainda não estou aplicando nenhuma força para colocar essa caixa em movimento, não existe força de atrito. Aí eu vou aplicar uma força aqui, F. E aí o que eu percebi? Que a caixa continua parada, um sofá pesado aqui na sala de casa. Se eu aplicar uma força nele, eu perceber que essa força não é suficiente para movê-lo, que explicação eu posso dar? É porque quando eu apliquei uma força sobre ele, ele empurrou o chão no sentido que eu estou empurrando. Eu estou empurrando ele, então ele exerceu uma força no solo. Só que, pela terceira lei de Newton, ação e reação, como o solo recebeu uma força do sofá, ele vai exercer uma força em sentido que contrário, que está equilibrando essa força que eu estou fazendo. Então, se eu não conseguir mover com essa força, é porque existe uma força de atrito tangente à superfície, tangencialmente à superfície, com a mesma intensidade da força que eu estou fazendo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a intensidade da minha força. Quando eu aumento a intensidade da minha força, se essa força de atrito, se o sofá ainda não se mover, significa que a força de atrito também aumentou. Então, eu percebo que ela é variável, ela varia conforme a minha força. É claro que vai chegar um momento em que eu vou aplicar uma força e vou conseguir botar o sofá em movimento. Mas é só quando eu chegar na iminência de movimento. Enquanto eu estiver aplicando força e o corpo não se mover, significa que a força de atrito estático está aumentando junto com a minha. Né? Se eu aplicar uma força de 10 newtons e o sofá não sair do lugar, significa que ele está exercendo, que o chão está exercendo nele uma força de 10 newtons também. Se eu aumentar para 15 newtons essa força
e ele não se mover, é porque o chão aumentou para 15 newtons essa força. Então, o chão ele vai exercendo uma força variável, uma força de atrito estático, ela vai aumentando conforme a nossa força vai aumentando. E isso aí mostra que a força de atrito estático, ela varia, tudo bem? É claro que vai chegar um momento em que eu apliquei uma força e eu percebo que o sofá está quase deslizando. Aí eu digo que ele está na iminência de movimento. E aí está ocorrendo a força de atrito estático máxima, a maior força de atrito possível. Então, qual é essa força de atrito estático máxima? É quando o bloco está em repouso, mas está querendo já se mover. Aí eu digo que ela está na iminência de movimento. Se eu aplicar uma força um pouquinho maior, o que eu vou perceber? Que o corpo vai entrar em movimento. E aí ele vai deslizar. Se ele está deslizando, o atrito não vai mais ser estático, ele vai ser atrito cinético ou dinâmico, que a gente vai ver já já. Tudo bem, galera? Tranquilo? Como é que a gente vai calcular essa força de atrito estático, professor? Existe uma fórmula, uma expressão, que é essa daqui, ó. A força de atrito estático, ela depende das superfícies em contato, que é representado por esse coeficiente de atrito, que é o μ estático, vezes a normal. Porque para ter atrito, os corpos têm que estar em contato. Então, eu preciso de duas coisas. O coeficiente de atrito, que depende das superfícies em contato, e da força com que o corpo está comprimindo a superfície, que a gente já sabe que essa força é chamada de força normal. A gente já estudou essa força uma vez. Tudo bem? Beleza, galera? Tranquilo? Tá, vamos ver alguns exemplos aqui da força de atrito. Quando uma pessoa caminha, né, essa força de atrito, na verdade, algumas coisas ela atrapalha, outras ela ajuda. Se não fosse ela, nós não poderíamos caminhar, nós não poderíamos escrever, não conseguiríamos segurar um lápis, porque tudo escorregaria da nossa mão. Então, por exemplo, quando uma pessoa está tentando caminhar, o que acontece? A pessoa empurra o chão para trás, aplica uma força com o seu pé para trás, e aí, pela terceira lei de Newton, o chão empurra a pessoa para onde? Para frente. Então, quando uma pessoa está caminhando, a força de atrito, ela tem o mesmo sentido do movimento. Vocês perceberam lá que o atrito estático, geralmente ele tem a tendência, ele tem o sentido contrário à tendência de escorregamento. Então, se o corpo está escorregando para frente, o atrito está para trás, não é isso? Ou seja, ela é oposta à tendência de movimento. Só que quando uma pessoa está andando, esse atrito ele tem exatamente o mesmo sentido que a pessoa está indo. Por quê? Porque a pessoa empurra o chão para trás e pela terceira lei de Newton, o chão empurra a pessoa para onde? Para frente. Então, quando uma pessoa está caminhando, a força de atrito está no mesmo sentido que a pessoa está se movendo. Tudo bem? Aqui, uma pessoa subindo uma rampa. Da mesma forma, quando a pessoa está subindo uma rampa, ela empurra o chão para trás, aplica uma força no chão para trás, que eu vou chamar de menos Fat, e pela terceira lei de Newton, o chão empurra ela para onde? Para frente. Então, aqui, a força de atrito ela tem o mesmo sentido que a pessoa, porque ela está caminhando. Já caiu, inclusive, essa situação aqui na prova do Enem. Ele dava uma situação, uma pessoa estava subindo uma rampa e perguntava qual era a direção e o sentido da força de atrito. Então, quando fala que uma pessoa está caminhando, a força de atrito está no mesmo sentido que a pessoa está caminhando, porque a pessoa empurra o chão para trás e o chão empurra ela para frente com a força de atrito. Tudo bem? Tá, um outro exemplo aqui que geralmente cai em prova é esse daqui, em relação à força de atrito no pneu de um carro, como força motora. Então, vamos pegar uma situação aqui em que das rodas aqui do carro, a roda motora, a roda tracionada é a roda da frente, tá? Então, ela tem tração dianteira. O que isso significa, professor? É que o motor está exercendo força apenas nas rodas da frente. A roda de trás, elas são soltas, elas não têm força direta do motor, elas são arrastadas para frente, tá? Então, como é que a gente analisa aqui o atrito na roda de um carro, quando ele está se movendo? Olha lá. Aqui, o que vai acontecer? Quando o carro está acelerando para frente aqui, nesse sentido indicado, a roda vai empurrar o chão para trás, ela aplica uma força de tração no chão, empurrando o chão para trás. Pela terceira lei de Newton, o que o chão vai fazer? Vai empurrar a roda para frente, né? E aí o carro vai se mover. Então, numa roda que tiver tração, a força de atrito, acontece a mesma coisa que a pessoa está caminhando, né? A pessoa empurra o chão para trás e o Fat está no mesmo sentido, está para frente. Então, aqui, nós vamos dizer que a força de atrito nas rodas tracionadas, ela tem o mesmo sentido do movimento do carro. Tudo bem, galera? Beleza? Professor, e na roda de trás aqui que não tem tração? Repara aqui, ó.
sentido da força de atrito na roda que tem tração, que nesse exemplo que eu estou falando é a dianteira, está no mesmo sentido da velocidade do carro. A roda de trás não tem tração, ela não está ligada ao motor diretamente. Então, na roda que não está ligada ao motor diretamente, o que acontece? Como ela está solta, quando a roda da frente puxar o carro, a roda de trás, a tendência dela inicialmente é ser arrastada, ou seja, ela vai aplicar uma força no chão para frente. Pela terceira lei de Newton, o chão vai empurrar ela para onde? Para trás. Então, na roda que não tem tração, tá? A força de atrito, ela está em sentido oposto ao sentido do movimento do carro. Então, tem até uma questão aqui que eu coloquei para vocês marcarem sobre isso daí. Então, a roda que tem tração, voltando aqui, a roda que tem tração, ela tem a força de atrito atua no mesmo sentido da velocidade. Já a roda que não tem tração, da roda livre, a força de atrito é em sentido oposto ao movimento do carro, porque a tendência da roda é ser arrastada para frente. Como a tendência dela é ser arrastada para frente, ela vai aplicar uma força no chão para frente, e aí o chão vai reagir nela, empurrando ela para onde? Para trás. Tudo bem, galera? Beleza? Tá. E o outro atrito, professor? O outro atrito é chamado de força de atrito dinâmico ou cinético. Tudo bem? Beleza? E quando é que ocorre esse atrito? É quando o corpo está deslizando, ou seja, quando existe movimento relativo entre as superfícies. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Antes a gente vai ver a equação aqui. A equação é a mesma. A fórmula é μ vezes a normal. Só que agora esse μ é chamado de μ dinâmico. E esse μ dinâmico, ou cinético, como você queira, ele tem a mesma ideia do μ estático, ou seja, ele depende das superfícies em contato, só que geralmente o valor dele é menor do que o μ estático. Então, quando é que tu vais usar um ou quando é que tu vais usar outro? Na questão, ele vai dizer para vocês, tá? Se o atrito é estático, se tu perceber que o corpo não está deslizando, não está escorregando, o atrito é estático, tá? Agora, se você perceber que está ocorrendo escorregamento ou movimento relativo entre as superfícies, o atrito vai ser chamado de atrito dinâmico. Mas a fórmula é a mesma, μ vezes a normal. Tranquilo? Geralmente esse μ do dinâmico, ele é menor do que o μ estático. Tá? Então, aqui um exemplo aí de atrito dinâmico, olha lá. É quando o corpo está deslizando, está escorregando. Aí essa força de atrito, ela vai ser chamada de força de atrito dinâmico ou cinético. E mais aqui? Aqui eu coloquei umas observações aqui para vocês importantes, não é isso? Primeiro, o μ cinético ou dinâmico, geralmente ele é menor que o estático, como eu já falei para você. Outra coisa, esse coeficiente de atrito, ele é adimensional. Por quê? Porque se eu pegar a fórmula do atrito, né? A gente viu agora há pouco aí. A fórmula do atrito. Eu disse para você que o FAT, olha lá, ele é dado por μ vezes a normal. Esse μ aí parece um M, uma letra grega. Tá? Um símbolo aí, uma letra grega. Aí, se eu quero esse μ, eu vou passar a normal dividindo. Então, se eu passar a normal dividindo, eu vou ter μ igual ao FAT sobre a normal. Tudo bem? Eu vou ter o μ igual ao FAT dividido pela normal. E aí, o que acontece? Como o FAT é uma força e a normal também é uma força, a unidade aqui vai ser newtons em cima e newtons embaixo. Como a unidade é a mesma, eles se cancelam. E aí, o μ, ele não tem unidade, ele é chamado de adimensional. Ou seja, quando eu te der o valor do μ, eu vou te dizer, olha, o μ vale 0,6, vale 0,3, mas eu não vou te dizer, olha, vale 0,3 newtons, vale 0,3 metros por segundo. Não, não tem unidade para ele, porque ele é formado, ele é dado por uma divisão entre duas grandezas de mesma unidade. O FAT é uma força e a normal também é uma força. Então, corta a unidade do FAT com a unidade de força, e aí o μ ele fica sem unidade. Outra coisa, a força de atrito ela não depende da área de contato. Beleza? Então, se você empurrar uma caixa de lado ou a caixa em pé, a força de atrito é a mesma. Tudo bem? Porque não depende da área. Você viu aqui que a fórmula da força de atrito é μ vezes a normal. Ela depende apenas das superfícies e da compressão, né? Da normal que está formando. Não fala nada sobre a área aí. Então, aproximadamente não depende da área de contato. E outra coisa que a gente viu também, a força de atrito mínima para mover um corpo, ela deve ser um pouquinho maior que a força de atrito estático. Né? Quando o corpo chega na iminência de movimento, eu tenho que fazer um pouquinho mais de força para romper aquelas ligações e aí o corpo começar a escorregar, o corpo começar a entrar em movimento. Tranquilo? Professor, como seria o gráfico aí numa prova para a gente marcar? Se ele pedisse o gráfico da força de atrito, tá? Então, eu coloquei aqui o gráfico da força de atrito em função
da força aplicada. Vocês viram no exemplo que eu dei, conforme eu estava aumentando a minha força, o FAT também estava aumentando, até ele chegar no máximo, que eu chamo de iminência de movimento. Então, aqui, esse gráfico ele é uma reta passando pela origem, porque quando não tem força, se eu colocar um bloco no chão e não aplicar nenhuma força nele, não vai ter força de atrito. Então, quando a força é zero, mesmo que o chão seja rugoso, então eu boto uma caixa lá, se ninguém está empurrando a caixa, eu digo que não tem força de atrito ainda. Então, ele passa aqui na origem. Quando a força é zero, o FAT é zero. E aí, conforme eu vou empurrando esse corpo, se ele não entrar em movimento, significa que a força de atrito também está aumentando, olha lá. Então, no eixo Y aqui, a força de atrito está aumentando conforme a minha força F está aumentando. É claro que vai chegar um ponto em que eu vou estar quase colocando o corpo em movimento, que eu percebo que ela já vai começar a deslizar. Então, ali, a força de atrito, o corpo está na iminência de movimento. E essa força de atrito vai ser chamada força de atrito estático máximo. É a maior força de atrito que pode ter, que eu posso exercer aqui. Beleza? E aí, a partir daqui, se eu aplicar um pouquinho mais de força, aquelas ligações, aquelas ligações que ocorreram entre as superfícies, elas são rompidas, né? E aí o atrito diminui um pouquinho. E aí o corpo entra em movimento e ele deixa de ser estático e passa a ser dinâmico ou cinético. Beleza? Aqui, o ângulo de atrito. Quando eu tenho um corpo num plano inclinado, tá? Qual é o máximo ângulo, se eu pegar uma caixa, né? Uma rampa, e ir aumentando esse ângulo com uma caixa lá. Vai chegar um determinado momento que a caixa vai escorregar, conforme eu vou aumentando esse ângulo aqui. Então, eu coloco um corpo numa superfície horizontal e vou aumentando, né? Um ângulo aqui de inclinação. O ângulo máximo que eu consigo, que o corpo ainda fique em repouso aí, é chamado de ângulo de atrito. E a gente determina o coeficiente de atrito, o μ, através da tangente desse ângulo. Então, aqui eu tenho 3 forças atuando. A força peso, reta para baixo, né? Vertical para baixo. A força normal, que é a força de contato entre a superfície e o bloco. E o FAT, que é a força que não está deixando esse bloco cair, né? Que vai se opor a esse bloco descer aqui. Quando eu fizer a decomposição da força peso em duas partes, em Px e Py, eu vou perceber que o Py ele é oposto ao normal, e o Px aqui, o máximo Px, ele tem que ser igual ao FAT, o máximo Px. Quando esse ângulo aqui é muito grande, né? Enquanto o corpo estiver inicialmente em repouso, o FAT e o Px são iguais. Até ele atingir o ângulo crítico, que é quando ele começa a deslizar. Então, o máximo ângulo que eu consigo aqui, o coeficiente de atrito, o μ, ele vai ser igual à tangente desse ângulo. Tudo bem, galera? Isso é uma propriedade que tem lá. Vamos fazer uma questão aqui, rapidola. Para colocar um bloco de peso 100 newtons na iminência de movimento sobre uma mesa horizontal, é necessário aplicar sobre ele uma força paralela à mesa de intensidade igual a 20 newtons. Beleza? Qual é o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a mesa? Então, ele está te dando aí que o peso do bloco é 100. Se o peso do bloco é 100, tu sabe que a normal também vai ser 100. Não é isso? Então, e aí ele diz o seguinte, é necessário para colocar aqui esse corpo em movimento, tem que aplicar uma força de 20 newtons. Qual é o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a mesa? O μ estático. Como é que ficaria? Então, a força de atrito aqui, ela vai ser dada por μ vezes a normal, esse Fn aqui é a força normal, beleza? E a força de atrito, no caso máxima aqui, é a força de atrito que ele vai aplicar lá, que no caso ele diz que é 20. Então, vai ficar μ estático vezes o peso. O peso e a normal são iguais, porque a superfície é horizontal e o corpo está em equilíbrio na horizontal. Então, eu posso dizer que o peso que tem para baixo está sendo equilibrado pela normal para cima. Então, o que eu vou fazer? No lugar da normal, eu coloco o valor do peso. E aí, eu posso passar esse 100 dividindo. Então, vou cortar um zero aqui de cada lado, como você queira. Então, o μ estático vai ser 20 dividido por 100. Quando você fizer essa divisão aí, vai dar 0,20. Tranquilo? Tá. Outra questão aqui. Sobre um plano inclinado de ângulo θ variável, apoia-se uma caixa de pequenas dimensões, conforme sugere o esquema a seguir. Vocês lembram que eu acabei de falar isso no plano inclinado, onde o corpo está em repouso, e aí eu tenho uma inclinação, beleza? Tá. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre a caixa e o plano de apoio vale 1, o μ, né? Qual o máximo valor de θ
para que a caixa ainda permaneça em repouso, ou seja, qual é a maior inclinação que eu deva ter aí nessa rampa para que a caixa não derrape, né? Então, como faria aqui? A componente tangencial do peso vai ser igual à força de atrito, que no caso seria o Px. Esse Px ele é dado por P vezes o seno, o peso vezes o seno, e o miostático, e a força de atrito é mi vezes a normal. A normal é o peso vezes o cosseno. É claro que isso aqui tu não vai precisar fazer. Se tu lembrar que eu já falei que o coeficiente de atrito, ele é igual à tangente do ângulo. Tudo bem? Ele é igual à tangente do ângulo. Então, qual foi o ângulo qual é o máximo ângulo que a gente tem aqui, né, no caso? Seria o ângulo de 45 graus. Seria o ângulo de 45 graus. Por quê? Porque a tangente, como ele falou que vale 1, então quanto vale a tangente de 45? Não sei se vocês lembram aí. Vale 1, né? Tudo bem? Beleza, galera? Tranquilo? Então a resposta seria 45 graus. Vamos lá. A terceira. Considere um carro de tração dianteira que acelera no sentido indicado da figura abaixo. O motor é capaz de impor as rodas de tração por meio de um torque em determinado sentido de rotação. Só há movimento quando há atrito, pois na sua ausência as rodas de tração patinam, o carro desliza, né, sobre o solo, como acontece no terreno enlameado. Então, tu tens um carro aqui de tração dianteira, como a gente viu agora há pouco aí, ou seja, o motor só exerce força nas rodas da frente, beleza? O diagrama que representa corretamente as orientações da força de atrito estático entre o solo e as rodas é qual? Eu falei para você que na roda tracionada, na roda que o motor exerce força, a força de atrito está no mesmo sentido do carro. E na roda que não é tracionada, a força de atrito está em sentido oposto. Então, nesse exemplo aqui, a resposta seria a letra B de bola. Por quê? Porque aqui na roda da frente, como eu disse que ela que está tracionada, ela vai empurrar o chão para trás e o chão empurra ela para frente. A roda de trás, ela tem, inicialmente, a tendência dela é ser arrastada. Então, ela empurra o chão para frente e o chão aplica uma força de atrito nela para trás. Está aqui o comentário dela. A roda motriz, com tração, empurra o chão para trás, que é a roda da frente, né? E recebe deste, pelo atrito, uma força dirigida para frente. No caso, pela terceira lei de Newton. Tá? Então, ela vai empurrar o chão para trás e o chão empurra ela para frente. Já a roda parasita é aquela que é arrastada, que não tem tração. É arrastada para frente juntamente com o veículo e raspa o chão também para frente. Recebendo desse, pela terceira lei de Newton, se ela arrasta o chão para frente, o chão empurra ela para trás. Então, ela exerce uma força para trás. É importante destacar, nesse caso, que o movimento é acelerado. Tudo bem? Tranquilo? Então, o carro está acelerando. Então, a resposta seria B de bola aqui, né? Beleza, galera? Então, assistam esse vídeo aí quantas vezes for preciso, tá? E resolvam as questões que eu vou passar para vocês. Tranquilo aí, galera? Beleza? Vamos lá. Então, eu vou aguardar, eu vou dar mais uma semana a partir de hoje, vocês estão recebendo esse vídeo, para que vocês possam resolver as 5 questões, tá bom? Um abraço a todos e bons estudos aí. Deixa eu parar a gravação aqui.